Olá pessoal, graça e paz, sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 1 Samuel. E hoje vamos ler 1 Samuel, capítulo 18. A inveja de Saul. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu-o a Davi, junto com sua túnica, e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isto agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados. E Davi a conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e Judá, porém, gostava de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei, deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e o que é minha família ou o clã de meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel, de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isto a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele, para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e ele tornou-se ainda mais famoso. Então, pessoal, 1 Samuel, capítulo 18, fala sobre a crescente inveja do rei Saul com relação a Davi. Davi é bem sucedido nas batalhas, o que leva o povo a cantar elogios a ele.
despertando a inveja de Saul. Saul, temendo que Davi pudesse tomar seu lugar como rei, começa a ver o jovem como uma ameaça. Saul tenta matar Davi em 2 ocasiões, mas Deus o livra de todas. A inveja de Saul o atormentava e o fazia cada dia mais se consumir em ódio. Mas ele sabia que Deus não estava mais com ele e que era grande a possibilidade de agora a bênção estar sobre o jovem Davi. Aprendemos com este capítulo que existem sentimentos que só nos atraem à morte, e a inveja e o ódio são alguns desses sentimentos. Enquanto mais Saul se entregava a estes sentimentos, mais perdido ele ficava e mais longe de Deus e da vida ele se encontrava. A mensagem central aqui é que, em meio à inveja e adversidades, perdemos grandes oportunidades. Deixamos de lado a oportunidade de viver momentos alegres, de conquistas e de paz, para vivermos dias sombrios, onde tudo passa a parecer negativo. A vida e morte que falamos aqui não é apenas a física, mas principalmente a espiritual, pois dependendo de nossas escolhas, definimos o caminho que percorreremos. Lembre-se, reconheça seus erros e busque o conserto, deixando de lado as diferenças para demonstrar amor, perdão e compaixão, ao invés de ódio. Não deixe que sentimentos tão negativos como a inveja te consumam, pois no final de tudo, quem mais sofrerá será você mesmo. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Conseguimos ler mais um capítulo do livro de 1 Samuel, ok? Esse livro é impactante e muito importante para a nossa fé. Eu espero que possamos estar juntos amanhã para lermos mais um capítulo desse livro, ok? Então fique na paz e que Deus te abençoe.